Então, amém. E eu orando pela mensagem, né? E Deus me falava, né? Em caminhos, Ele falava em ser forte, ser corajoso. E o nosso tema da mensagem hoje é: Deus quer dar vitórias para nós. Amém. Mas para isso nós precisamos de quê? Sermos fortes, corajosas, mulheres cheias de fé, mulheres que obedecem a palavra de Deus, e Deus vai nos ajudar a gente conquistar grandes vitórias nas nossas vidas, né? E nós vamos começar com Josué 1, do 1 ao 9. Josué 1, do 1 ao 9. Do versículo 1 ao 9. Josué, depois de Deuteronômio. Achou? Então vamos estar lendo. Então Josué 1, do 1 ao 9. Fala assim: Deus fala a Josué e o anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde que andares. Aleluia, louvado seja o Senhor, né? Então, gente, o que aconteceu aqui? Vamos estar falando um pouquinho dessa história de Josué, né? Então, Josué andava com Moisés, era um servo de Moisés, um servo de Deus, e Deus colocou ele ali juntamente com Moisés. E logo, Deus fala, porque é ele que determina todas as coisas. E Deus fala: eu vou levar meu servo Moisés, né? E ele chama Josué e fala para ele: olha, você que vai levar o povo para Canaã, para a terra prometida, né? A terra que mana leite e mel. Mas daí ele falou assim: mas tem um porém. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso e você não pode se apartar da lei do Senhor. Você tem que meditar nela dia e noite e você não pode se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, né? E tão somente ser forte e corajoso. E sabe, gente, assim como Deus falou com Josué, Ele fala conosco. Deus chama Josué para quê? Para entregar uma terra que manava leite e mel. E hoje Deus nos chama
e fala: eu quero te entregar a Canaã celestial, a vida eterna. E eu quero te entregar também leite e mel aqui na terra. Eu quero te abençoar, porque se tem algo que Deus quer, é abençoar os seus filhos, aqueles a quem Ele tem chamado, né? Mas o Senhor fala conosco: olha, eu tenho muito para entregar para vocês. Eu tenho uma terra boa, eu tenho leite, eu tenho mel, eu tenho fartura e eu tenho salvação para vocês, eu tenho vida eterna. Mas o que vocês precisam? Vocês precisam me obedecer. Vocês precisam andar na minha lei, andar segundo os meus preceitos, segundo os meus mandamentos, e eu vou conduzir vocês. Então, gente, o que precisa para a gente ser abençoado na vida, na terra, e alcançar a salvação, a vida eterna? Obediência à palavra de Deus, não se desviar dela e ser forte e ser corajoso. Por quê? Porque quando Josué recebeu essa palavra de Deus, foi tão interessante que às vezes nós estamos recebendo essa palavra aqui e amanhã a gente vai ter um obstáculo. E Josué, quando recebeu essa mensagem, ele foi para conduzir o povo. Aí, o primeiro obstáculo, adivinha? Um Jordão na frente. Mas Deus, como que eu vou chegar na Canaã se tem um rio para atravessar? Não tem como a gente atravessar esse rio. Mas Deus falou assim: confie em mim, ser forte, ser corajoso e eu estarei com você. E assim é Deus na nossa vida. Vai aparecer Jordão na nossa frente, gente. Vai aparecer problemas, vai aparecer obstáculo, vai aparecer às vezes enfermidades, situações familiares, são o Jordão da nossa vida. Mas o que acontece? Deus falou: eu estarei com você, se tão somente você não se desviar da minha palavra. Se você me obedecer, eu vou abrir Jordão. Eu vou fazer na sua vida. Então, ser forte, ser corajoso, enfrenta o problema com fé. Eu estarei com você. Deus vai fazer sozinho as coisas na nossa vida? Não vai, gente. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ser corajosas, nós precisamos ser fortes para vencermos o Jordão da nossa frente. E ali, Josué, Deus falando com ele e falando como que ele ia agir, ele atravessa o Jordão, logo ele se depara com a Jericó. Jericó é uma cidade com muros de muitos metros de largura, muito alto, e eles tinham que passar Jericó para alcançar a Canaã. Aí, certamente Josué falou assim: mas como assim, gente? Como que Deus fala comigo que eu vou levar o povo? Eu enfrentei um Jordão, Deus foi comigo, agora uma Jericó. Aí ele vai consultar a Deus. O que a gente tem que fazer na nossa vida para a gente vencer os obstáculos? Consultar a Deus, ser forte, ser corajosa, ter fé. Tem uma Jericó na frente? Eu vou consultar a Deus, eu vou orar e Deus vai pôr abaixo esta Jericó. E assim Josué fez, e Deus deu a instrução para Josué, e eles rodaram ao redor daquela cidade fortificada, cheia de guardas, muros altíssimos de pedra, muito largo. A palavra de Deus fala que podia passar carro em cima, a largura que eles eram. E ali Deus falou: rodeia lá 6 vezes, na 7ª vocês gritam e os muros vão cair. Amém? Então, como que nós vamos vencer as batalhas, os problemas da nossa vida? O que eles fizeram? Eles exercitaram a fé. O que Deus queria com isso? Exercitar uma fé. Eu vou ver se eles realmente confiam em mim. E ali eles obedeceram a Deus, eles consultavam a Deus e obedeciam. E assim aquele muro de Jericó caiu
e eles passaram e foram só conquistando. Era uma batalha, era outra, e Deus com eles vencendo. Quando eles saíam um pouquinho da palavra, eles perdiam a batalha, e assim é conosco. Quando nós desviamos um pouquinho da palavra de Deus, Deus fala: peraí, eu vou ensinar. Não é assim. Deus não nos abençoa a gente fazendo coisa errada. A gente tem que andar do jeito que Deus quer, em santidade, de acordo com a palavra do Senhor. E assim Josué foi vencendo e alcançou, levou o povo a Canaã. E assim vai ser Deus na nossa vida. Como que nós vamos vencer? Como que nós vamos alcançar salvação, vitórias na nossa vida? Com fé, em obediência à palavra de Deus. E eu garanto para vocês que vocês vão ter vitória. Não tem como, é palavra de Deus. Agora, se Deus quiser levar uma pessoa com alguma enfermidade, Ele é soberano, é Ele que decide. Não é porque você teve pouca fé, não, é Deus, gente. A gente entrega para Deus e deixa Ele fazer. E aí eu orando, né? E Deus falava comigo, Miqueias. E eu confesso para vocês que eu falei assim: será que tem esse Miqueias na Bíblia? Porque muito tempo que eu não ouvi falar de Miqueias. A gente leu a Bíblia, eu já li a Bíblia toda, mas a gente tem hora que esquece. E aí Deus me falava em Miqueias 1, não. Nós vamos ler Miqueias 1, do 1 ao 9. E a gente vai ver algumas coisas para a gente alcançar as vitórias, alcançar a Canaã celestial, a vida eterna nas nossas vidas. Então, Miqueias 1, do 1 ao 9. Deixa eu... É João, Amós, Daniel. Foi também. Miqueias 1, do 1 ao 9. Então fala assim: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a serra diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários da sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei ruína, porque do preço da prostituição as ajuntou, e a este preço volverão. Por isto lamento e uivo, ando despojado e nu. Faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chega até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Vamos estar lendo somente até aqui, né? Então a gente vê aqui no livro de Miqueias, depois eu fui estudar este livro, né? Então Miqueias é um dos profetas menores, né?
E Deus envia ele para quê? Para exortar o povo. O que Miqueias falou aqui, gente, há 2.500 anos atrás, é o que está acontecendo hoje. Ali, com o povo de Samaria e o povo de Jerusalém, o que estava havendo? Muita idolatria. O povo estava ali idolatrando tudo quanto é coisa. E eles estavam assim, e as idolatrias deles, a palavra de Deus fala que eram idolatrias imorais. Então a gente vê nos dias de hoje como que está o mundo, a imoralidade. E depois eu fui ler todos os capítulos, aí eu vi que ele falou mesmo, ele falou contra tudo, gente. Depois eu quero que vocês leiam todo o livro de Miqueias. Então ele fala dos governantes, até dos falsos líderes, né? Daqueles que usam o povo para outras finalidades que não é a que Deus quer. Então ele estava exortando o povo contra o pecado, contra as idolatrias, né? E, gente, a gente vê nos dias de hoje, tá a mesma coisa. O povo, ali Miqueias veio para falar com o povo. Deus mandou ele e falou: exorta o povo, porque eu vou vir com a minha ira, né? E eles não paravam. Eles tinham ídolos, geralmente consultava mortos, e tava aquela bagunça ali em Samaria e em Jerusalém. E a palavra de Deus fala, gente, que nós, quando sabemos algo, o povo ali já tinha sido advertido: não faça isso, não faça imagem de escultura, não adore nada a não ser Deus, não adore, não faça isso. E eles continuavam fazendo. Aí o que Deus falou? Não, esse pecado de vocês não querem arrepender? Então vai vir juízo na vida de vocês. E eu vejo, gente, que as pessoas que sabem o que é certo e continuam errado, andando fora da palavra de Deus, é como se fosse uma pessoa nua. Uma pessoa assim que ela não quer se vestir da palavra de Deus, ela não quer andar segundo os preceitos de Deus, ela quer andar segundo o que falaram para ela, segundo o que ela acredita. Então ela não quer se desfazer daquilo que foi introduzido na vida dela, que não é de Deus. E a idolatria, gente, a palavra de Deus fala, quando você adora qualquer outra coisa que não é Deus, é a mesma coisa de um adultério espiritual. Por que adultério? Você está trocando Deus pela criatura. Porque hoje em dia a gente vê isso claramente, as pessoas trocando o próprio Deus pelas imagens. E a palavra de Deus fala que isto é um adultério espiritual. Porque você é a noiva de Cristo, mas você sendo a noiva de Cristo, você tem outro Deus que você acredita? Então é um adultério, é um pecado muito grave. Então nós precisamos livrar dessas coisas da nossa vida, na nossa casa, porque ali, gente, Deus falou com o povo. Esse povo não tem jeito, eles são incuráveis, porque eu estou mandando profetas, eu estou falando com eles e eles não me obedecem, então eu não posso fazer nada por eles mais. A doença deles se tornou o quê? Incurável, porque eles sabem o que é certo, mas quer continuar fazendo o erro. Então, é algo assim muito grave, né, nas nossas vidas. Então, a gente tem que tirar essas coisas da nossa vida. E eu vejo, gente, que Miqueias, ele estava fazendo o quê? Um diagnóstico ali das pessoas ali na cidade de Samaria e Jerusalém.
Se Deus fizesse um diagnóstico nosso, o que ele encontraria? Eu vou fazer um diagnóstico na Iraci. Eu vou ver como que ela está. Será que a Iraci tem outros deuses na vida dela? Será o que ela tem priorizado mais do que eu? Será que a Iraci tem crido só em mim? Ou será que ela tem crido em criaturas? Pessoas que já morreram e a pessoa santifica ela, faz uma imagem dela e se prostra diante dela e começa a pedir uma intercessão para ela. Deus tem que nos encontrar saudável. Não. A Dona Teresa é saudável. Dona Teresa me ama, né? A Dona Teresa tá bem espiritualmente. Eu posso agir na vida dela. Será que que Deus pode agir na nossa vida? Será que Deus pode responder as nossas orações? Porque Deus, gente, Ele é o quê? Ele é o justo juiz. Deus é justo. Como que Deus vai fazer algo para uma pessoa que Ele está falando assim, não faz isso, não tem outros deuses, tira as imagens de escultura da sua casa, me adora em espírito e em verdade, e a pessoa continua no erro. Aí ela se torna uma pessoa incurável que Deus tem que trazer juízo para que ela venha consertar. Então é algo muito sério. Agora, enquanto a pessoa não sabe nada, não foi advertida, a misericórdia está ali. Mas desde o momento que Deus mandou o profeta, adverte o povo, fala com o povo, e eles não quiseram ouvir, eles se tornaram pessoas incuráveis. E daí vem a ira de Deus, né? Muitas pessoas falam, mas eu fiquei na idolatria a vida inteira. Mas você já tinha sido advertido que aquilo estava errado? Então, a misericórdia de Deus ainda estava lá. Mas na medida que chegou um homem ou mulher de Deus e advertiu, é preciso haver mudança. E hoje de manhã, eu orando, me veio Apocalipse 5. E nós vamos terminar a mensagem, amém? Apocalipse 5, do 2 ao 10. Apocalipse 5, do 2 ao 10. 5, do versículo 2 ao 10. É o último livro da Bíblia, né? Do 2 ao 10. Então fala assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que
procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém, aleluia, né? Então a gente vê aqui que Deus, gente, Ele está no trono, né? Deus está no trono e Ele tem o controle de todas as coisas. Então, às vezes a gente fica preocupado com política, com família, com tantas coisas. Mas Deus não perde o controle, gente. Deus tem o controle de tudo. Por quê? Porque Ele criou os céus e terra, né? E a gente vê que o trono de Deus é misericórdia. Mas ali também tem juízo. Então, muitas vezes, a gente não entende o porquê que está acontecendo algumas coisas. E a gente fica, Deus, mas por quê? Por quê? Porque Deus é misericórdia, mas Deus é juízo também, né? Então, nós devemos, gente, dar somente a Deus toda a honra, toda a glória. Tem que ser dada para Deus, né? É Ele que é digno, somente Ele se achou digno de abrir o selo. E a palavra de Deus fala que Ele está lá no trono, Ele tem tudo na mão. Gente, sabe as orações dos santos? A oração dos santos é aqueles, quem é santo na Bíblia? Aquele que já entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, já abandonou os falsos deuses, na sua casa não tem mais nada que não é Deus lá dentro. Já se batizou, já passou pelas águas, já nasceu de novo, já começou a andar segundo a palavra do Senhor. Estes na Bíblia é considerados os santos. E as orações dos santos, elas estão ali nas mãos de Jesus. Tá tudo ali. Pensa, gente, quantas orações vocês já fizeram? Dona Tereza, tem muita, né? E a Bíblia fala que todas elas estão nas mãos de Jesus. Todas as orações dos santos estão lá, né? Então, e hoje nós vemos o quê? O mundo, assim como Miqueias falou lá 2.500 anos atrás, Deus está mandando profeta, gente, na terra, a falar tudo de novo. Gente, para com isso. Olha, esse caminho não está certo. Por quê? O mundo hoje, eles querem um caminho de quê? De drogas, imoralidades, prostituições, idolatrias. Eles querem ir lá no centro e consultar os mortos. Por quê? Porque eu vou lá e às vezes ele vai fazer para mim, não precisa de eu mudar, não precisa de eu obedecer, eu posso continuar com os meus falsos costumes, né? É fácil, a pessoa ali que morreu vai fazer na minha vida, mas ali, naquele lugar, não tem pessoas que já morreram, tem demônios e principados, porque Deus não permite ninguém voltar aqui, porque não precisa. Deus é onipotente e onisciente para fazer na nossa vida. Ele não precisa de uma pessoa que já morreu, gente. Ele não precisa. Mas as pessoas buscam o caminho que elas acham mais fácil. Mas é o caminho da destruição, é o caminho da ira, é um caminho que vai levar a um caminho de morte, né? Então nós não podemos entrar por esse caminho, né? E Deus, gente, Ele está prestes a voltar. Não vai demorar muito mais. Tá tudo acontecendo. Nós não sabemos o que está por vir. Eu não sei se um presidente ou outro vai ganhar. Eu espero que seja um, né? A gente não pode tá falando. Mas se outro ganhar, as pessoas têm o governo que merece. E a gente, os santos, Deus vai guardar. Deus vai proteger. Deus nunca desamparou os seus, já? Nunca desamparou. E Ele nunca vai desamparar, né? Então,
aquele que está assentado no trono, tem o controle de tudo e somente Ele é digno. A gente tem que pôr na nossa cabeça que só Jesus é digno, só Deus é digno de toda honra e de toda glória, né? Ninguém mais é digno. Ali na Bíblia fala de Moisés, um grande homem de Deus, que viu Deus face a face, né? Tem Elias, tem Maria, mas a Bíblia fala que nós não podemos adorar. A Bíblia fala que nem os anjos, está escrito aqui em Apocalipse 5, nem os anjos nós podemos adorar. Eu não tenho anjinho lá em casa não, gente. Não. Porque a Bíblia fala que Deus é espírito e Deus é verdade. Nós temos que adorar a Ele em espírito e em verdade, né? Então, só Jesus, gente, é o caminho. E só Ele é digno de receber de nós toda a honra e toda a glória. Então, é esta a mensagem do Senhor. Nós não precisamos nos preocupar com nada. A oração dos santos está guardada. Nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Por quê? Porque nós já aceitamos Ele na nossa vida como o único e suficiente Salvador dela. E nós temos procurado andar segundo a sua palavra. Nós temos procurado ser forte, ser corajosas, e nós estamos prosseguindo, nós não estamos parando no meio do caminho. Josué parou no meio do caminho, gente? Nós vamos parar? Josué chegou na terra prometida? Nós vamos chegar? Nós vamos ser vitoriosos? Amém? Nós vamos, porque nós não vamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas esse livro aqui vai ser o nosso livro, o livro que nós vamos obedecer e seguir por onde a gente andar. E Deus vai garantir o quê? A nossa vitória. Ah, mas está demorando. Ah, Deus, mas e essa Jericó? Exercita a sua fé. Você está com algum problema? Exercita a sua fé. Vai exercitando e o problema vai ser derrubado, né? Exercita a sua fé. Vai pela fé. Vai pisando nas águas que eu vou abrir o Jordão. Eu vou abrir o mar. Então é pela fé, gente. A gente tem que ser forte, tem que ser corajosa. Ah, mas eu não vou vencer. Eu vou vencer, porque Deus me fez mais que vencedora, né? Aqui na terra. Amém? Então, era esta mensagem, né? Eu acredito que Deus queria falar, né, com a gente. E glória a Deus que Ele falou. Que a gente, nada, gente, é de mão beijada. Não, eu vou dar vitória para fulano. Ah, mas você não obedece, você vê, não. Você não ser forte, você não seja corajosa, você não exercita a sua fé para você ver, não. Não é pela minha fé que você vai vencer. É pela sua fé, pela sua coragem, pela sua obediência. A palavra de Deus fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas nós temos que o quê? Procurarmos ser justos. Para que a gente orar para as pessoas e levarem elas ao conhecimento da palavra, para elas serem abençoadas e começarem a abençoar a outros. Amém? Então, esta era a mensagem de hoje. Que Deus abençoe, né?